Pouca gente percebe, mas controlar a emoção dentro de campo é tão decisivo quanto a habilidade técnica. Kaká, por exemplo, construiu sua carreira não apenas com dribles ou passes precisos, mas com uma incrível capacidade de manter a mente clara mesmo nas situações mais tensas. Imagine um clássico do campeonato italiano, Milan contra Internazionale, onde a pressão da torcida e a rivalidade intensa poderiam facilmente desestabilizar qualquer jogador. Kaká, no entanto, conseguia analisar rapidamente o posicionamento dos adversários e decidir se deveria avançar, tocar de primeira ou esperar pela movimentação de um companheiro, mantendo sempre a calma. Tomar decisões em momentos críticos exige preparo mental. Em 2007, durante a Champions League, Kaká se deparou com uma defesa compacta do Manchester United. Enquanto muitos jogadores poderiam se precipitar, ele conseguiu identificar uma brecha mínima e, no momento certo, executar um passe que desencadeou o ataque do gol. Esse tipo de decisão não é intuitivo. É fruto de treino, observação e autoconhecimento emocional. Cada passo, cada toque na bola, envolve a escolha entre avançar ou recuar, arriscar ou proteger, e Kaká exemplifica a diferença que o controle emocional faz. Uma das estratégias que Kaká utilizava para controlar a emoção era visualizar cenários antes da partida. Em treinos e análises de vídeo, ele estudava como a defesa adversária reagia a diferentes movimentações. Assim, quando estava em campo, já sabia as possíveis respostas, o que diminuía a ansiedade e aumentava a confiança para tomar decisões rápidas. É como jogar xadrez em velocidade real. Quem mantém a mente clara identifica padrões e antecipações que outros jogadores deixam passar. O autocontrole também se manifesta na maneira de lidar com erros. Durante um jogo contra Roma, Kaká perdeu um gol feito, mas não deixou que a frustração afetasse sua próxima jogada. Em vez disso, respirou, ajustou sua posição e manteve a concentração. Essa habilidade de resetar mentalmente é fundamental para qualquer jogador que busca decisões inteligentes em campo. A emoção não é eliminada, mas controlada e usada a favor da performance, transformando o erro em aprendizado imediato. Além disso, o contexto do time influencia diretamente a tomada de decisão. Kaká sabia que a pressão sobre um camisa 10 não vinha apenas da torcida, mas da responsabilidade de conectar meio-campo e ataque. Em partidas apertadas, como contra a Juventus, ele precisava escolher entre tentar um passe arriscado ou manter a posse segura. A emoção do momento poderia induzir a precipitação, mas o controle mental permitia analisar rapidamente o risco e a recompensa de cada ação, transformando pressão em oportunidade. Um aspecto que poucos percebem é que controlar a emoção não é sinônimo de não sentir. Pelo contrário, Kaká sentia a tensão, mas aprendia a canalizá-la. Em um jogo decisivo de Libertadores, por exemplo, ele conseguiu transformar o nervosismo em foco extremo, antecipando os movimentos defensivos e criando oportunidades de gol. Esse equilíbrio emocional exige disciplina diária. Exercícios de respiração, concentração e visualização de cenários são fundamentais para tomar decisões inteligentes sem ser dominado pelo estresse do momento. Aqui vai um ponto que muitos jogadores esquecem. A comunicação em campo também está ligada ao controle emocional. Kaká usava sua inteligência emocional para orientar companheiros, passar informações rápidas e manter o time coeso. Em jogos de alta tensão, quando o time está pressionado, é comum que os jogadores se desesperem ou percam a clareza. Kaká, no entanto, mantinha a calma e transmitia segurança, ajudando o time a tomar decisões mais acertadas e a reagir melhor a cada jogada. Vale lembrar que o conhecimento técnico é inútil sem a capacidade de controlar a mente. Durante uma final de Mundial de Clubes, Kaká tinha espaço limitado para decidir entre driblar um zagueiro ou tocar para o atacante. A decisão correta veio não apenas da técnica, mas da análise rápida do cenário, algo que só é possível quando a emoção está sob controle. Esse tipo de clareza mental diferencia jogadores comuns de campeões. Eles veem o jogo em câmera lenta, mesmo sob pressão intensa. Um exemplo fascinante é o gol de Kaká contra o Real Madrid na Champions League. Ele recebeu a bola em velocidade, com 3 defensores se aproximando. Muitos jogadores se apavorariam e errariam o passe ou o chute. Kaká, entretanto, manteve a calma,
escolheu o momento exato e finalizou com precisão. Esse tipo de decisão, tomada em frações de segundo, é resultado de anos de treino físico, tático e, principalmente, emocional. O controle da emoção transforma a pressão em desempenho excepcional. Antes de continuarmos, quero pedir que, se você está gostando desse conteúdo e quer aprender mais sobre como controlar emoções e tomar decisões importantes em campo, clique no botão de se inscrever no canal agora. Isso ajuda muito e você não perde nenhuma parte deste roteiro completo que estamos construindo. Agora que você se inscreveu, vamos seguir explorando mais situações que mostram como Kaká tomava decisões incríveis mesmo nos momentos mais complicados do jogo. Em jogos decisivos, a pressão aumenta exponencialmente, e é nesse momento que o controle emocional se torna ainda mais essencial. Durante uma partida do Milan contra o Barcelona, Kaká se viu cercado por 4 defensores no meio-campo. A reação instintiva poderia ser um passe apressado ou tentar driblar todo sozinho. No entanto, ele manteve a cabeça fria, observou rapidamente os movimentos dos companheiros e dos adversários e escolheu a melhor opção, executando um passe milimetricamente cronometrado que iniciou uma jogada de ataque perfeita. A leitura de jogo é diretamente influenciada pelo estado emocional. Jogadores que se deixam levar pelo nervosismo muitas vezes perdem oportunidades ou cometem erros bobos. Kaká, por outro lado, conseguia pausar mentalmente por uma fração de segundo para analisar o cenário. Em partidas contra times defensivamente fechados, como a Inter de Milão em certos clássicos, essa habilidade permitia encontrar pequenas brechas entre linhas, transformando situações quase impossíveis em chances de gol. O treino de decisão sob pressão é algo que Kaká levava muito a sério. Ele participava de exercícios que simulavam situações de jogo com limite de tempo e pressão de adversários, ensinando o corpo e a mente a reagirem de forma coordenada. Isso não apenas aumentava sua confiança em campo, mas também o preparava emocionalmente para momentos críticos, quando cada escolha podia definir o resultado do jogo. A combinação de preparo físico, mental e técnico é o que diferencia um craque de um jogador comum. Um aspecto menos discutido é a importância do autocuidado fora de campo. Kaká sabia que decisões acertadas em campo dependiam de descanso, alimentação adequada e treino mental regular. Jogadores exaustos ou emocionalmente instáveis tendem a reagir de forma impulsiva. Por isso, cuidar do corpo e da mente é essencial para manter a clareza durante os 90 minutos, garantindo que a emoção não se torne um obstáculo para a tomada de decisão. Além disso, o contexto da partida muda a forma como a emoção deve ser gerenciada. Em jogos eliminatórios, cada toque na bola carrega uma pressão maior. Kaká demonstrava isso em partidas da Champions League, onde um passe errado poderia custar caro. Ele treinava a paciência, a concentração e a percepção do tempo, aprendendo a esperar o momento certo para agir em vez de se precipitar. Esse equilíbrio entre ação e espera é fundamental para decisões inteligentes. A experiência também ensina muito sobre controle emocional. Ao longo de sua carreira, Kaká acumulou milhares de situações de pressão, cada uma delas servindo como treino mental para a próxima. Por exemplo, ao enfrentar defesas extremamente compactas, ele aprendeu a lidar com a frustração de não encontrar espaço imediato, mantendo a calma e procurando alternativas até surgir a oportunidade ideal. Essa capacidade de esperar o momento certo é uma habilidade que se desenvolve com prática, observação e disciplina. Um ponto crucial é a autoconfiança. Kaká sabia que duvidar de si mesmo em momentos decisivos poderia comprometer todo o jogo. Quando tinha a bola no ataque, ele confiava em seu julgamento, mesmo que houvesse risco. Essa confiança não era arrogância, mas resultado de preparo, estudo dos adversários e conhecimento de suas próprias capacidades. Jogadores que controlam a emoção entendem a importância de acreditar em si mesmos mesmo sob pressão intensa. A antecipação também faz parte do controle emocional. Kaká conseguia prever movimentos dos adversários e decisões dos companheiros antes que elas acontecessem. Em partidas rápidas e com marcação cerrada, essa antecipação é essencial. Permite tomar decisões mais seguras e eficazes sem perder tempo precioso. Esse tipo de percepção se desenvolve com observação contínua e análise de padrões, e é uma das marcas de jogadores mentalmente fortes.
Um exemplo emblemático foi o jogo Milan versus Liverpool, quando Kaká recebeu a bola no meio-campo com a defesa adversária avançando rapidamente. Em vez de se apavorar ou tentar uma jogada arriscada, ele manteve a calma, percebeu a movimentação de seus colegas e distribuiu a bola de forma precisa, evitando a pressão e criando a oportunidade de ataque. Esse tipo de decisão, tomada em frações de segundo, ilustra a importância de controlar a emoção mesmo sob risco extremo. Agora, uma pausa rápida para reforçar. Se você está aprendendo com esses exemplos sobre como controlar a emoção e tomar decisões importantes em campo, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você garante acesso às próximas partes do roteiro completo, que vai destrinchar ainda mais técnicas e situações reais vividas por Kaká em sua carreira. Vamos seguir explorando mais estratégias e momentos decisivos que mostram o poder do controle emocional no futebol. Um dos elementos mais fascinantes no controle emocional é a gestão da ansiedade em momentos decisivos. Kaká mostrava isso claramente em cobranças de falta ou penais, quando o estádio inteiro pressionava e o resultado dependia de um único chute. Ele respirava fundo, visualizava o movimento antes da execução e mantinha o foco no que podia controlar: a técnica e o posicionamento. A emoção estava presente, mas não dominava suas ações, permitindo decisões mais precisas e confiantes. Durante o campeonato italiano, em confrontos contra times defensivamente organizados, Kaká demonstrava como a paciência mental poderia abrir oportunidades. Ao perceber que a defesa adversária estava fechando linhas, ele não tentava o passe arriscado de imediato. Mantinha a posse, movimentava-se, atraía a marcação e, no momento certo, distribuía a bola de forma cirúrgica. Essa clareza mental em situações de pressão é um dos diferenciais entre jogadores medianos e aqueles que decidem jogos. Outro exemplo de tomada de decisão sob pressão aconteceu em uma partida da Liga dos Campeões, quando Kaká recebeu a bola próximo à lateral, com adversários pressionando agressivamente. Em vez de forçar uma jogada individual ou perder a posse, ele analisou rapidamente 3 possibilidades: passar para o atacante, recuar para reorganizar o meio ou driblar parcialmente e abrir espaço. Sua escolha precisa não veio do instinto puro, mas da combinação entre experiência, treino mental e confiança na própria análise. Kaká também entendia que o controle emocional depende de autoconhecimento. Ele sabia exatamente até onde podia arriscar e quando precisava simplificar a jogada. Em jogos internacionais, onde a velocidade e intensidade aumentam, essa consciência permitia decisões consistentes mesmo sob pressão extrema. É um aprendizado que vai além da técnica. É compreender como suas próprias emoções influenciam cada ação e como direcioná-las a favor do desempenho. A capacidade de manter a calma sob pressão está diretamente ligada à consistência. Em partidas decisivas, muitos jogadores alteram seu padrão de jogo devido à tensão. Kaká, no entanto, conseguia reproduzir com precisão movimentos treinados repetidamente, mesmo quando cercado de adversários. Por exemplo, ao receber um passe entre linhas da defesa adversária, ele mantinha a cabeça erguida, avaliava rapidamente o cenário e entregava a bola com precisão, transformando a pressão em vantagem para o time. Um aspecto menos visível, mas crucial, é a leitura emocional do adversário. Kaká conseguia perceber quando um defensor estava desconcentrado, nervoso ou antecipando errado seus movimentos. Essa percepção permitia criar oportunidades que passavam despercebidas para outros jogadores. Em partidas apertadas, identificar pequenas falhas de atenção do adversário e agir de forma calculada faz a diferença entre um lance comum e uma jogada que decide um jogo. O controle emocional também se reflete na forma de reagir a provocações ou jogos físicos intensos. Em clássicos, Kaká enfrentava marcações duras e provocações que poderiam tirar qualquer jogador do foco. Ele sabia que reagir de forma impulsiva poderia prejudicar o time. Ao invés disso, respirava fundo, mantinha a compostura e usava a inteligência para explorar os espaços que a adversidade criava, demonstrando como o equilíbrio emocional pode virar vantagem estratégica. Um ponto-chave é que o controle da emoção não se restringe a momentos de ataque. Na defesa e na transição, Kaká também mostrava maturidade emocional. Em situações de pressão, quando o time perdia a bola,
Ele não entrava em pânico nem pressionava de forma desorganizada. Mantinha-se atento, orientava a equipe e tomava decisões rápidas para recuperar a posse ou retardar o avanço adversário. Essa estabilidade emocional permite que todo o time funcione de forma mais eficiente. Em partidas de alto nível, a tomada de decisão rápida é sempre um teste à capacidade de controlar a emoção. Um exemplo marcante foi em uma semifinal de Champions League, quando Kaká recebeu a bola com a marcação avançando, o tempo diminuindo e a pressão de todo o estádio sobre ele. Ele não cedeu à ansiedade, respirou e executou um passe que desencadeou uma sequência de jogadas até o gol. Esse tipo de clareza sob pressão é resultado de anos de disciplina mental e emocional. Antes de continuarmos, quero reforçar algo importante. Se você quer aprender todos os segredos do controle emocional em campo e como tomar decisões inteligentes mesmo sob pressão, não se esqueça de se inscrever no canal agora. Esse é o momento de garantir que você acompanhe todas as próximas partes deste roteiro, que estão cheias de exemplos reais de Kaká e estratégias aplicáveis a qualquer jogador que queira evoluir no futebol. Uma característica marcante de Kaká era a habilidade de transformar a pressão em energia positiva. Em jogos contra adversários muito fortes, ele conseguia usar a tensão do momento para aumentar a concentração e a velocidade de decisão. Por exemplo, em partidas contra o Real Madrid, quando a marcação era implacável e cada toque na bola poderia ser crucial, Kaká conseguia permanecer calmo, analisar as opções rapidamente e escolher o melhor passe, muitas vezes criando oportunidades que pareciam impossíveis para outros jogadores. O preparo mental para momentos decisivos começa muito antes da partida. Kaká estudava o comportamento da defesa adversária, analisava padrões e imaginava cenários de jogo, antecipando movimentos. Durante um clássico da Série A contra a Inter de Milão, essa preparação permitiu que ele percebesse pequenas falhas na compactação defensiva, conduzisse a bola de forma inteligente e fizesse passes precisos que quebravam linhas defensivas. Esse tipo de decisão, embora pareça simples, é fruto de concentração e controle emocional fora do comum. A gestão da pressão individual é outro ponto que Kaká dominava. Em situações de cobrança de faltas, pênaltis ou decisões individuais em velocidade, ele conseguia controlar a respiração, manter a postura e executar com precisão. Um exemplo claro foi em um confronto decisivo de Champions League, quando, cercado por defensores e com pouco espaço para reação, ele conseguiu manter o foco no objetivo e escolher a jogada que resultou em gol. Essa habilidade de separar emoção de decisão é essencial para qualquer jogador de alto nível. Outro exemplo relevante é o passe em profundidade, que Kaká dominava com maestria. Recebendo a bola no meio-campo, ele precisava analisar rapidamente se a defesa adversária estava recuada ou avançada, se o atacante estava em posição e se o risco de interceptação era alto. Nessas situações, a emoção poderia induzir a precipitação, mas o controle mental permitia que ele decidisse o momento exato para soltar a bola, garantindo sucesso na jogada. A comunicação em campo também reflete o controle emocional. Kaká orientava companheiros, transmitia segurança e ajudava a manter a equipe organizada mesmo sob pressão. Em jogos de alta tensão, quando o time estava pressionado, ele se destacava por acalmar os colegas e guiar as jogadas. Essa liderança silenciosa demonstra que o controle da emoção não é apenas individual, mas influencia todo o desempenho coletivo. Um fator menos visível é a capacidade de ler a partida e antecipar os lances. Kaká conseguia perceber movimentos sutis da defesa adversária, criando oportunidades antes que o espaço realmente surgisse. Em partidas de Champions League, ele antecipava passes, deslocamentos e marcações, permitindo decisões rápidas e precisas. Esse tipo de percepção é desenvolvido com experiência, observação contínua e controle emocional, pois qualquer precipitação poderia comprometer toda a jogada. O equilíbrio entre ação e paciência é fundamental. Kaká sabia que forçar jogadas poderia ser prejudicial, e que às vezes esperar alguns segundos para observar o posicionamento adversário resultaria em decisões muito mais eficazes. Em jogos apertados, como clássicos da Série A, essa paciência mental era a diferença entre perder a bola e criar uma oportunidade de ataque que podia decidir o jogo. Em situações de pressão máxima, como finais de torneios internacionais,
A capacidade de manter a calma faz toda a diferença. Kaká demonstrava isso ao receber a bola em momentos críticos, quando o estádio pressionava e o tempo estava acabando. Ele conseguia filtrar a emoção do medo e da ansiedade, concentrando-se apenas na jogada e nas opções disponíveis, o que resultava em decisões assertivas e frequentemente decisivas para o resultado final. Um exemplo emblemático foi o gol contra o Manchester United, onde a decisão de Kaká foi tomada em décimos de segundo. Cercado por adversários, ele manteve a cabeça fria, avaliou os ângulos e executou o passe que mudou o ritmo do ataque. Situações como essa mostram que a habilidade de controlar a emoção e agir com clareza sob pressão não é talento apenas, mas resultado de treino, experiência e disciplina mental. Para consolidar tudo o que vimos até agora, é hora de reforçar a importância de se inscrever no canal. Se você quer continuar acompanhando este roteiro completo e descobrir todas as técnicas e estratégias que Kaká usava para controlar a emoção e tomar decisões inteligentes em campo, clique agora no botão de inscrição. Nos próximos blocos, vamos explorar ainda mais exemplos práticos e lições aplicáveis para qualquer jogador ou amante do futebol. Uma das habilidades mais sutis de Kaká era transformar situações de pressão em oportunidades de criatividade. Em jogos onde a defesa adversária estava compacta e fechada, ele não se desesperava. Por exemplo, em partidas contra times italianos conhecidos pela marcação rígida, Kaká conseguia perceber pequenos espaços entre os zagueiros e explorá-los com passes curtos, dribles ou mudanças de ritmo. A decisão de avançar ou recuar, embora pareça simples, exigia controle emocional absoluto para não se precipitar. Em jogos decisivos, o tempo de reação é crítico. Durante a Champions League, Kaká se destacava por executar jogadas que muitos só perceberiam segundos depois. Receber a bola sob pressão e decidir entre driblar, passar ou chutar requer uma análise rápida e precisa do espaço, do posicionamento adversário e do movimento do companheiro. Isso só é possível com mente clara e domínio emocional, evitando que a ansiedade atrapalhe a execução. Um exemplo notável ocorreu em um clássico do campeonato italiano contra a Juventus. Kaká recebeu a bola no meio-campo, com dois defensores avançando em sua direção. Em vez de tentar um drible arriscado ou um passe precipitado, ele manteve a calma, observou a movimentação dos companheiros e passou com precisão para o atacante em melhor posição. A jogada resultou em gol e exemplifica como o controle emocional se traduz diretamente em decisões de alto impacto. A preparação mental fora de campo é tão importante quanto a técnica em campo. Kaká dedicava tempo para estudar adversários, revisar partidas e criar cenários possíveis de jogo. Essa análise prévia diminuía a imprevisibilidade e aumentava sua confiança. Em situações de pressão, ele não precisava improvisar cegamente, mas agir com base em conhecimento prévio, o que reforça a importância de disciplina e estudo para tomar decisões acertadas. Um detalhe que muitos não percebem é que o controle emocional influencia diretamente a resistência física. Jogadores que se deixam dominar pela ansiedade gastam energia desnecessária e perdem foco. Kaká, ao controlar a emoção, conseguia economizar esforço físico e mental, mantendo o desempenho elevado até os minutos finais. Essa gestão da energia emocional permitia que ele tomasse decisões precisas mesmo quando o cansaço físico se intensificava. A confiança em seus próprios movimentos e habilidades é outro ponto crucial. Kaká sabia exatamente até onde podia arriscar e quando era melhor manter a jogada simples. Em situações de ataque rápido, ele avaliava o risco de perder a posse versus o potencial de criar uma chance clara. Essa consciência, combinada com autocontrole, permitia decisões consistentes mesmo sob extrema pressão, evitando erros impulsivos que poderiam custar caro ao time. Em partidas internacionais, o nível de pressão aumenta, e Kaká demonstrava resiliência emocional. Durante um confronto pela Copa do Mundo de Clubes, ele recebeu a bola em um espaço limitado, cercado por defensores ágeis. Em vez de se precipitar, manteve a calma, avaliou rapidamente 3 possibilidades de ação e escolheu a que oferecia maior chance de sucesso. Essa clareza mental sob pressão é característica de jogadores que treinam tanto a técnica quanto a mente. A percepção do tempo é um fator essencial para tomar decisões acertadas.
Kaká conseguia esticar mentalmente os momentos críticos, avaliando opções como se o jogo estivesse em câmera lenta. Em situações de alta pressão, essa habilidade permitia identificar oportunidades que passariam despercebidas para outros jogadores, resultando em passes e finalizações mais precisos e jogadas que mudavam o ritmo da partida. Um exemplo marcante aconteceu em uma partida da Champions League contra o Bayern de Munique. Kaká recebeu a bola próximo à grande área, com a defesa adversária avançando rapidamente. Em vez de se desesperar, ele manteve a calma, avaliou as posições do goleiro e dos defensores e escolheu o momento exato para finalizar. O gol resultante ilustra perfeitamente como o equilíbrio emocional influencia diretamente o resultado de uma decisão em campo. À medida que avançamos neste roteiro, fica claro que controlar a emoção e tomar decisões inteligentes não é apenas uma habilidade natural, mas um processo contínuo de treino e autoconhecimento. Se você quer acompanhar todos os próximos exemplos e estratégias que Kaká usava para dominar essa habilidade, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma parte deste conteúdo completo. A próxima sessão vai aprofundar ainda mais as técnicas mentais aplicáveis em campo. Uma das lições mais importantes que Kaká nos ensina é como manter a confiança mesmo em momentos de extrema pressão. Em jogos decisivos, quando toda a responsabilidade parecia recair sobre ele, Kaká não deixava a ansiedade dominar suas ações. Um exemplo clássico foi em um confronto da Champions League contra o Manchester United, onde ele manteve a calma ao receber a bola próximo à área, avaliou rapidamente o posicionamento dos defensores e finalizou com precisão, mostrando que confiança e controle emocional caminham juntos. O controle emocional também influencia diretamente na tomada de decisão em velocidade. Durante contra-ataques, Kaká precisava decidir em décimos de segundo se avançava com a bola, passava para o companheiro ou chutava. Sua habilidade de manter a mente clara sob pressão permitia tomar a decisão mais eficaz sem hesitar. Esse tipo de percepção rápida e precisa é resultado de anos de treino mental e observação de padrões de jogo. Um exemplo notável ocorreu em uma partida da Série A contra a Juventus, quando Kaká recebeu a bola no meio-campo com dois defensores pressionando. Em vez de se precipitar, ele manteve a calma, analisou rapidamente a movimentação dos companheiros e distribuiu a bola com precisão. A jogada resultou em um ataque que abriu o placar, exemplificando como a clareza mental e o controle emocional influenciam diretamente os resultados em campo. Kaká também demonstrava grande habilidade em antecipar jogadas do adversário. Em partidas de alta intensidade, ele conseguia prever movimentos de defesa e ataque, posicionando-se estrategicamente e oferecendo opções seguras de passe. Esse tipo de leitura de jogo não é apenas técnica, mas também emocional. Exige paciência, observação e controle da reação instintiva para agir no momento certo. A paciência mental é um elemento-chave no jogo de Kaká. Em momentos em que a defesa adversária parecia intransponível, ele não se desesperava. Ao contrário, ele mantinha a posse da bola, movimentava-se de forma inteligente e aguardava o momento exato para lançar um passe ou avançar, transformando a pressão em oportunidade. Essa capacidade de esperar e agir de forma calculada é uma marca de jogadores que dominam a emoção. A experiência adquirida ao longo da carreira permitiu que Kaká tomasse decisões rápidas e acertadas mesmo sob pressão. Em jogos internacionais, cada toque podia ser decisivo. Ele aprendeu a confiar em seu instinto, respaldado pelo conhecimento tático, técnica apurada e controle emocional, o que garantiu consistência em situações que poderiam paralisar qualquer jogador menos preparado. A comunicação com o time também se beneficiava do equilíbrio emocional de Kaká. Ele conseguia orientar companheiros, passar informações e manter o time coeso mesmo sob intensa pressão. Essa liderança silenciosa não apenas melhorava o desempenho coletivo, mas também criava uma rede de segurança mental, permitindo que todos mantivessem a calma e tomassem decisões acertadas. Um exemplo marcante de tomada de decisão sob pressão ocorreu em um clássico contra o Inter de Milão. Kaká recebeu a bola no meio-campo, cercado por adversários e com pouco tempo para agir. Ele manteve a calma, avaliou rapidamente as opções de passe e conduziu a bola até o atacante em posição ideal, criando uma oportunidade de gol.
Esse tipo de decisão é resultado de preparo mental e disciplina emocional. A gestão da energia emocional é outro ponto que Kaká dominava. Jogadores que se deixam levar pela ansiedade gastam energia desnecessária e perdem clareza mental. Kaká sabia como canalizar suas emoções para aumentar foco, concentração e velocidade de decisão, mantendo um alto nível de desempenho durante toda a partida, mesmo em situações extremamente desgastantes. Por fim, é importante destacar que controlar a emoção em campo não significa ausência de sentimento, mas sim habilidade de direcioná-lo. Kaká transformava a pressão, o medo e a ansiedade em motivação e clareza mental, tomando decisões rápidas e precisas. E se você está gostando deste conteúdo e quer continuar aprendendo com todos os exemplos de Kaká, clique agora no botão de se inscrever no canal para acompanhar as próximas partes do roteiro, que ficarão ainda mais detalhadas e reveladoras. Uma das grandes habilidades de Kaká era saber lidar com a pressão coletiva do time. Em momentos de jogo em que a equipe estava cercada pela marcação adversária, ele não se desesperava e conseguia manter a posse de bola. Por exemplo, em um clássico Milan x Inter, Kaká recebeu a bola no meio-campo cercado por 3 defensores, mas usou movimentação e passes rápidos para abrir espaço, mostrando que a clareza emocional permite decisões assertivas mesmo sob extrema pressão. O controle emocional também se reflete na capacidade de improvisação. Em situações inesperadas, como erros de companheiros ou interceptações, Kaká conseguia reagir rapidamente, analisando as opções disponíveis e escolhendo a melhor ação. Em jogos decisivos da Champions League, ele transformava momentos de aparente caos em oportunidades, algo impossível sem domínio sobre as próprias emoções. Outro exemplo de tomada de decisão sob pressão aconteceu em partidas contra times defensivamente sólidos, como a Juventus. Kaká recebia a bola em espaços estreitos e precisava decidir rapidamente se driblava, passava ou recuava. Sua habilidade de manter a mente clara e confiar no próprio julgamento permitia escolher a opção mais eficiente, evitando erros que poderiam comprometer o time. A antecipação de movimentos adversários era outro ponto forte. Kaká conseguia perceber a intenção do defensor e posicionar-se de maneira estratégica, abrindo opções para companheiros ou criando chances de gol sozinho. Esse tipo de percepção exige concentração, paciência e controle emocional, pois qualquer reação impulsiva poderia resultar em perda de posse ou jogada desperdiçada. A consistência em decisões também se reflete na regularidade do desempenho. Kaká não dependia de inspiração momentânea, mas de disciplina mental e controle emocional. Em jogos de alta pressão, ele conseguia reproduzir movimentos treinados com precisão, mesmo cercado por adversários e sob cobrança intensa, mostrando que o equilíbrio mental é tão importante quanto a habilidade técnica. Um exemplo emblemático foi uma final da Copa do Mundo de Clubes, quando Kaká recebeu a bola próximo à área adversária, com pouco espaço e defensores se aproximando rapidamente. Ele manteve a calma, analisou o posicionamento do goleiro e dos defensores e executou um passe que originou o gol da vitória. Essa clareza mental, mesmo sob pressão máxima, demonstra como o controle emocional transforma decisões em resultados concretos. A liderança silenciosa de Kaká também influenciava as decisões do time. Ele conseguia acalmar colegas, orientar jogadas e transmitir segurança, criando um ambiente onde todos podiam pensar com clareza. Esse efeito coletivo do controle emocional mostra que a habilidade de um jogador pode impactar diretamente o desempenho da equipe como um todo. Em situações de transição rápida, Kaká demonstrava grande inteligência emocional. Ao recuperar a bola, ele avaliava rapidamente se avançava sozinho, se tocava para um companheiro ou se esperava um movimento melhor. Essa tomada de decisão em frações de segundo, sem pânico ou pressa excessiva, é resultado de treino mental e experiência acumulada ao longo de anos de alto nível. A leitura de jogo de Kaká não se limitava aos atacantes e defensores. Ele também antecipava movimentos do goleiro, abrindo oportunidades para passes ou finalizações precisas. Em confrontos apertados, essa percepção sutil permitia tomar decisões que muitos jogadores não conseguiriam, transformando pequenas brechas em chances claras de gol. Por fim, o domínio emocional de Kaká em campo mostra que a diferença entre um jogador bom e um craque muitas vezes não está apenas na técnica,
mas na capacidade de gerenciar emoções e tomar decisões assertivas sob pressão. Esses exemplos deixam claro que a inteligência emocional é uma ferramenta tão poderosa quanto qualquer habilidade física ou tática no futebol. E se você quer continuar acompanhando todas as próximas estratégias e exemplos detalhados, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma parte deste roteiro completo. Kaká possuía uma habilidade rara, a de manter o foco mesmo quando todo o estádio pressionava. Em partidas decisivas, como contra o Real Madrid na Champions League, ele recebia a bola com dezenas de olhos observando cada movimento. Apesar da tensão, ele avaliava rapidamente todas as opções: avançar, recuar ou passar. Esse controle emocional permitia decisões precisas em frações de segundo, algo que distingue um craque de um jogador comum. Outro aspecto importante era a paciência mental. Quando a defesa adversária estava extremamente compacta, Kaká sabia que a pressa poderia resultar em perda de posse. Ele mantinha a bola em movimento, buscava pequenas brechas e, no momento certo, distribuía passes que quebravam a marcação. Essa combinação de análise rápida, disciplina emocional e visão de jogo transformava situações difíceis em oportunidades claras de ataque. Em confrontos internacionais, a pressão aumenta consideravelmente. Kaká demonstrava resiliência emocional em jogos onde o resultado parecia definido pelos adversários. Receber a bola em meio a defensores velozes não gerava ansiedade, mas sim um foco absoluto. Ele analisava rapidamente o cenário, antecipava movimentos e decidia com precisão, mostrando que o equilíbrio emocional é decisivo para desempenhos consistentes. A antecipação de jogadas era uma das marcas registradas de Kaká. Ele conseguia perceber a intenção de adversários e companheiros, ajustando seu posicionamento e acelerando a tomada de decisão. Essa leitura de jogo não era apenas técnica, mas também emocional. Manter a calma permitia que ele percebesse detalhes que passariam despercebidos por jogadores menos concentrados. Um exemplo prático ocorreu em um clássico da Série A contra a Inter de Milão. Kaká recebeu a bola sob pressão intensa, com defensores aproximando-se rapidamente. Ele manteve a calma, observou o posicionamento de seus colegas e decidiu pela melhor opção: um passe rápido que abriu espaço para o ataque. Esse tipo de decisão, tomada em décimos de segundo, mostra como o controle emocional e a clareza mental são fundamentais. A consistência nas decisões também reflete o preparo mental. Kaká não dependia de inspiração momentânea. Ele treinava o controle emocional diariamente. Esse hábito permitia que ele reproduzisse movimentos precisos mesmo sob alta pressão, reduzindo erros e aumentando a eficácia das jogadas. A disciplina mental é tão essencial quanto a habilidade técnica para jogadores de elite. A comunicação em campo era outra ferramenta do controle emocional. Kaká orientava companheiros, indicava opções de passe e mantinha a equipe coesa. Em jogos de alta tensão, essa liderança silenciosa ajudava todos a manter a calma e a tomar decisões acertadas, evidenciando que a inteligência emocional tem impacto coletivo, não apenas individual. Em transições rápidas, Kaká demonstrava clareza absoluta. Ao recuperar a bola, ele avaliava imediatamente se avançava, passava ou mantinha a posse. Essa tomada de decisão instantânea exigia equilíbrio entre emoção e análise racional, garantindo eficiência nas jogadas e evitando erros que poderiam custar caro em partidas decisivas. O domínio da pressão adversária também se refletia na forma de explorar espaços mínimos. Em partidas contra times defensivamente fortes, Kaká encontrava pequenas brechas, driblava defensores ou passava de forma precisa, transformando situações difíceis em oportunidades de gol. Essa capacidade é fruto de experiência, treino mental e controle emocional. Por fim, os exemplos de Kaká nos ensinam que controlar a emoção é tão importante quanto a habilidade técnica. Cada decisão tomada sob pressão refletia equilíbrio, análise rápida e clareza mental. Se você quer acompanhar os próximos blocos do roteiro e aprender ainda mais estratégias para dominar o jogo mental e emocional no futebol, não se esqueça de se inscrever no canal agora para não perder nenhuma parte deste conteúdo completo. Uma das habilidades mais impressionantes de Kaká era a capacidade de manter a calma mesmo em situações extremas de pressão. Em partidas decisivas, como jogos de Champions League,
ele recebia a bola cercado por adversários e sob intensa pressão da torcida. Apesar disso, ele conseguia analisar rapidamente o cenário, decidir o melhor passe ou condução e executar com precisão, demonstrando que a mente clara é um diferencial competitivo. O controle emocional também permitia que Kaká lidasse com erros sem comprometer o restante do jogo. Se uma jogada não saía como planejado, ele respirava fundo, ajustava sua postura e concentrava-se na próxima ação. Essa habilidade de resetar mentalmente é essencial para qualquer jogador que deseja tomar decisões inteligentes mesmo sob pressão intensa. Em clássicos italianos, Kaká mostrou como paciência e disciplina mental podem superar a marcação mais agressiva. Recebendo a bola em meio ao bloqueio defensivo, ele mantinha a posse, movimentava-se e aguardava o momento certo para fazer o passe. Essa abordagem estratégica permitia transformar momentos de pressão em jogadas ofensivas de alta eficácia. Um exemplo emblemático ocorreu em uma partida da Série A contra a Juventus. Kaká recebeu a bola no meio-campo, cercado por dois defensores rápidos. Em vez de arriscar um drible precipitado, ele manteve a calma, avaliou o posicionamento dos companheiros e distribuiu a bola com precisão, criando uma oportunidade de gol que mudou o ritmo do jogo. A leitura de jogo de Kaká era diretamente influenciada pelo seu equilíbrio emocional. Ele conseguia antecipar movimentos do adversário, posicionando-se estrategicamente para interceptar passes ou criar opções de ataque. Esse tipo de percepção exige paciência, concentração e domínio das próprias emoções, evitando decisões impulsivas que poderiam custar caro ao time. A consistência de suas decisões também se refletia na regularidade de seu desempenho. Kaká não dependia de inspiração momentânea. Ele treinava diariamente a disciplina mental, permitindo que mantivesse a clareza mesmo nos momentos mais críticos do jogo. Essa constância é um dos fatores que o tornaram um jogador tão confiável em partidas decisivas. Em situações de contra-ataque, Kaká demonstrava inteligência emocional ao escolher a melhor opção entre avançar sozinho, passar ou recuar. A pressão do adversário não comprometia sua análise. Ele mantinha calma e tomava a decisão mais eficiente em décimos de segundo, algo que só é possível com treino mental e experiência acumulada. A liderança silenciosa de Kaká também contribuía para decisões coletivas mais eficazes. Ele orientava os companheiros, transmitia segurança e mantinha o time coeso mesmo em momentos de tensão extrema. Esse efeito coletivo do controle emocional evidencia que a habilidade de um jogador impacta diretamente o desempenho de toda a equipe. Um exemplo memorável de tomada de decisão sob pressão aconteceu em uma final internacional, quando Kaká recebeu a bola próximo à área adversária com defensores pressionando. Ele manteve a cabeça fria, avaliou rapidamente as opções e executou um passe perfeito para o atacante, resultando em gol. Esse tipo de clareza mental, mesmo em décimos de segundo, é o que separa jogadores comuns de craques. Por fim, é importante reforçar que o equilíbrio emocional no futebol não é apenas sobre controlar sentimentos, mas sobre transformar pressão em oportunidade. Cada decisão de Kaká em campo demonstrava disciplina, paciência e clareza mental. Se você quer continuar acompanhando todos os próximos exemplos e técnicas detalhadas, não se esqueça de se inscrever no canal agora para não perder nenhuma parte deste roteiro completo. Uma das grandes habilidades de Kaká era saber usar a pressão como motivação, em vez de permitir que ela o paralisasse. Em jogos de alta tensão, ele conseguia manter a mente focada e avaliar rapidamente todas as possibilidades. Por exemplo, em partidas da Champions League, cercado por defensores e com pouco espaço, ele analisava ângulos, avaliava riscos e tomava decisões precisas que muitas vezes resultavam em jogadas decisivas. O controle emocional também permitia que Kaká mantivesse consistência, mesmo após erros. Se uma jogada não saía como planejado, ele respirava fundo, ajustava sua postura e concentrava-se na próxima ação. Essa habilidade de resetar mentalmente garante que decisões subsequentes não sejam afetadas pela frustração, algo essencial para jogadores de alto nível. Durante clássicos italianos, Kaká mostrava como paciência e disciplina mental podem superar marcações intensas. Recebendo a bola em espaços estreitos, ele mantinha a posse, movimentava-se e aguardava o momento certo para passar ou avançar,
transformando pressão em oportunidade de ataque. Um exemplo emblemático foi uma partida contra a Juventus, quando Kaká recebeu a bola no meio-campo cercado por defensores rápidos. Em vez de arriscar um drible precipitado, ele manteve a calma, observou o posicionamento dos companheiros e distribuiu a bola com precisão, criando uma jogada que mudou o ritmo da partida. A leitura de jogo de Kaká era fortemente influenciada pelo equilíbrio emocional. Ele conseguia antecipar movimentos adversários e posicionar-se de maneira estratégica para interceptar passes ou criar oportunidades ofensivas. Essa percepção exige paciência, concentração e domínio das próprias emoções, evitando decisões impulsivas que poderiam prejudicar a equipe. A consistência nas decisões de Kaká refletia seu preparo mental. Ele não dependia de inspiração momentânea, mas treinava diariamente o controle emocional, garantindo clareza e precisão mesmo em momentos críticos. Essa disciplina mental é tão importante quanto qualquer habilidade técnica. Em contra-ataques, Kaká demonstrava grande inteligência emocional. Ao recuperar a bola, avaliava rapidamente se avançava, passava ou recuava. A pressão do adversário não interferia em sua análise, permitindo decisões eficazes em décimos de segundo, fruto de treino mental e experiência acumulada. A liderança silenciosa de Kaká também tinha impacto no coletivo. Ele acalmava colegas, orientava jogadas e transmitia segurança, criando um ambiente propício para que todos tomassem decisões acertadas. Isso mostra que a inteligência emocional de um jogador influencia diretamente a performance do time. Um exemplo memorável foi uma final internacional, quando Kaká recebeu a bola próximo à área com defensores pressionando. Ele manteve a calma, avaliou rapidamente as opções e executou um passe perfeito, resultando em gol. Essa clareza mental sob pressão é característica de jogadores que dominam a emoção em campo. Por fim, controlar a emoção não significa ausência de sentimento, mas capacidade de direcioná-lo a favor do desempenho. Kaká transformava pressão, medo e ansiedade em foco e clareza mental, tomando decisões rápidas e precisas. E se você quer continuar acompanhando todos os próximos exemplos detalhados, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma parte deste roteiro completo. Kaká possuía uma capacidade única de transformar a pressão em foco absoluto. Em partidas decisivas da Champions League, ele recebia a bola cercado por adversários, e mesmo assim, mantinha calma e analisava todas as possibilidades. A decisão de avançar, passar ou recuar era tomada em frações de segundo, mostrando que o controle emocional é tão importante quanto a habilidade técnica. Em jogos contra equipes defensivamente fortes, a paciência mental de Kaká era determinante. Ele sabia que a precipitação poderia resultar em perda de posse, então mantinha a bola em movimento, atraía a marcação e esperava o momento certo para lançar um passe ou avançar, criando oportunidades que muitos jogadores não enxergariam. Um exemplo prático aconteceu em um clássico contra a Inter de Milão. Cercado por 3 defensores, Kaká manteve a posse da bola, observou o posicionamento dos companheiros e decidiu pelo passe mais eficiente, originando uma jogada que resultou em gol. Esse tipo de decisão demonstra como a disciplina emocional influencia diretamente a eficácia das jogadas. A antecipação de movimentos adversários era uma das marcas registradas de Kaká. Ele percebia intenções sutis e posicionava-se de forma estratégica, abrindo opções para os companheiros ou criando oportunidades de finalização. Essa habilidade exige concentração, paciência e controle emocional, evitando ações impulsivas que poderiam comprometer o jogo. A consistência de Kaká em jogos de alto nível refletia seu preparo mental. Ele não dependia de inspiração momentânea, treinava diariamente o controle emocional, permitindo reproduzir movimentos precisos mesmo sob extrema pressão. Essa disciplina garantiu que seu desempenho se mantivesse alto mesmo em partidas decisivas. Em situações de transição rápida, Kaká demonstrava clareza mental absoluta. Ao recuperar a bola, analisava imediatamente se avançava, passava ou mantinha a posse, tomando decisões eficazes em décimos de segundo. Esse equilíbrio entre emoção e análise racional permitia maior eficiência e segurança em todas as jogadas. A liderança de Kaká se destacava pelo efeito coletivo. Ele acalmava colegas,
transmitia segurança e orientava jogadas, criando um ambiente onde todos podiam tomar decisões com clareza. Isso evidencia que o controle emocional de um jogador influencia diretamente o desempenho coletivo do time. Um exemplo emblemático de decisão sob pressão ocorreu em um confronto internacional, quando Kaká recebeu a bola próximo à área, cercado por defensores. Ele manteve a calma, avaliou rapidamente as opções e executou um passe perfeito para o atacante, resultando em gol. Essa clareza mental sob pressão é uma das marcas dos grandes jogadores. A gestão da energia emocional era outro diferencial. Jogadores ansiosos gastam energia desnecessária e perdem foco. Kaká aprendia a canalizar suas emoções, mantendo concentração, velocidade de decisão e desempenho elevado durante toda a partida, mesmo em situações desgastantes. Por fim, os exemplos de Kaká nos ensinam que controlar a emoção é tão essencial quanto a técnica. Cada decisão tomada sob pressão refletia disciplina, paciência e clareza mental, resultando em jogadas decisivas. Se você quer acompanhar os próximos blocos do roteiro e aprender ainda mais estratégias para dominar o jogo mental e emocional, clique agora no botão de se inscrever no canal para não perder nenhuma parte deste conteúdo completo. Kaká possuía uma habilidade extraordinária de manter o foco mesmo sob extrema pressão. Em partidas decisivas, cercado por defensores, ele analisava rapidamente todas as opções e decidia a ação mais eficaz, seja driblar, passar ou finalizar. Esse equilíbrio entre técnica e controle emocional é o que o transformava em um craque. Mesmo após cometer erros, Kaká respirava fundo, ajustava a postura e concentrava-se no próximo lance, mantendo a consistência e evitando que a frustração interferisse nas decisões subsequentes. Durante clássicos da Série A e jogos internacionais, ele demonstrava paciência e disciplina mental, mantendo a posse em situações de defesa compacta, movimentando-se estrategicamente e aguardando o momento certo para avançar ou distribuir a bola. Em confrontos contra Juventus ou Inter de Milão, por exemplo, Kaká recebia a bola cercado por defensores e, com calma, avaliava rapidamente o posicionamento dos companheiros para executar passes precisos que resultavam em ataques decisivos. Esse tipo de clareza mental mostra como o controle emocional influencia diretamente a eficácia das jogadas. A leitura de jogo de Kaká também era fruto de equilíbrio emocional. Ele antecipava movimentos adversários, posicionava-se estrategicamente e criava oportunidades de ataque ou interceptava passes, evitando decisões impulsivas que poderiam prejudicar o time. Em transições rápidas e contra-ataques, Kaká avaliava instantaneamente se avançava, passava ou recuava, mantendo eficiência mesmo sob pressão, demonstrando que treino, experiência e disciplina emocional são essenciais para decisões rápidas e assertivas. Além disso, Kaká exercia uma liderança silenciosa. Ele acalmava colegas, orientava jogadas e transmitia segurança, criando um ambiente no qual todos podiam tomar decisões claras e confiantes. Isso evidencia que a inteligência emocional de um jogador não influencia apenas o desempenho individual, mas também o coletivo da equipe. Exemplos emblemáticos de finais internacionais mostram Kaká mantendo a calma diante da pressão, escolhendo o passe perfeito que resultava em gol, reforçando a importância do equilíbrio emocional em momentos decisivos. Em resumo, controlar a emoção em campo não significa ausência de sentimento, mas capacidade de direcioná-lo para aumentar clareza, foco e precisão. Kaká transformava pressão, medo e ansiedade em motivação e ação inteligente, garantindo decisões consistentes, criativas e decisivas. Aprender com sua disciplina mental, paciência e capacidade de leitura de jogo pode ser o diferencial para qualquer jogador que deseja melhorar sua performance em campo. E se você quer acompanhar mais exemplos detalhados e estratégias de Kaká, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma parte deste conteúdo completo.